Boa noite, pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Aqui é Débora Chiari. Eu sou fundadora da Túnel do Brinquedo, para quem ainda não me conhece, empresa de locação de brinquedos. E eu quero ensinar vocês, mães, a faturarem até R$5.000 trabalhando 3 dias da semana ou conforme a sua disponibilidade. Eu sempre repito que eu cheguei nesse número através da minha própria experiência. Então, eu quero ensinar como é que eu fiz. Eu tô com uma luz meio chata aqui. Eu tentei arrumar, mas não deu certo. Então eu vou desviar um pouco dela, tá bom? Vou ficar um pouco iluminada aqui. E hoje, no tema da live, a gente vai falar muito em relação ao investimento. Quanto eu preciso investir no negócio? Eu preciso investir muito? Não? Como é que funciona, né? Eu venho batendo na tecla ao longo dessas lives, das últimas que a gente tem feito, que não precisa de grande investimento. Aliás, eu não sugiro que você faça um alto investimento logo no início, justamente para você sentir o seu negócio, para você sentir que o tipo de brinquedo que vai ter procura na sua região, o que o seu cliente está pedindo, né? Então, é muito importante esse começo você sentir a sua rotina junto à rotina do negócio. Logo, eu acho que em relação ao investimento não foge muito disso, né? Começar devagar, por mais que você tenha dinheiro para investir. Não que você precisa, você pode começar com bem pouquinho e ir aumentando. Mas se você tiver alguma reserva para isso, não invista logo tudo de uma vez, porque exatamente por essas questões de você ainda não sabe exatamente qual é aquele produto que vai ter maior procura. Então, a gente tem que fazer um investimento inteligente, um investimento estratégico. Por isso que eu preparei hoje essa live para falar disso e essa importância do começar pequeno e também tudo que você pode usar nesse início, né? Tudo que pode te ajudar nesse início. Eu acho que o ponto principal é assim, se você for mãe, comece com os produtos que você tem na sua casa, né? Então, se você já tiver um filho pequeno, bebê, ou se ele for um pouquinho maior, a gente sempre guarda um monte de coisa. Comece com aquilo, comece listando aquilo que você está disposta a alugar. Por que eu falo estar disposta? Porque isso é um exercício muito importante no começo, tá? Principalmente no começo. Às vezes a gente tem um apego muito forte nas coisas, eu falo por experiência própria. Eu acho que o ser humano é assim, a gente tem essa questão da posse, a gente não sabe dividir muito, não. Então, quando você estiver fazendo essa lista, pratique o desapego. Não fique pensando assim, não, eu não vou botar esse item porque vai estragar, eu gosto dele, é meu xodó, eu vou ter segundo filho. Não se apegue a esses detalhes, tá? Porque você vai sentir que se você fizer isso, a partir do momento que você desapega das suas coisas, que você começa a entrar no modo automático da alocação do compartilhamento, você vai se convencer que essa ideia realmente é o futuro, é o que você pode ter de melhor. Ao invés de acumular aquele monte de tralha, você consegue compartilhar. E quando você faz isso com as suas coisas, é um exercício mesmo, não só de desapego, mas é um exercício para você se conscientizar. Até porque você vai ter que vender essa ideia para as pessoas. E se você ainda não tem isso muito bem claro na sua cabeça, você não vai conseguir passar essa ideia da melhor forma possível. Você sempre vai deixar um porém ali, né? Não, o seu filho pode usar algum objeto compartilhado, mas o meu eu não quero compartilhar as coisas dele. Então, você vai ver que, por mais que você ache a ideia incrível, fantástica, depois que você começa a viver com esse conceito, você vai ver que tudo vai fluir melhor na sua cabeça. Falo isso por experiência própria, tá? Quando eu fiz isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu listei tudo que eu tinha do meu filho. Eu não sou um bom exemplo, não, porque eu não tinha muitas coisas, tá? Eu não era aquelas mães malucas que saíam comprando tudo. Eu não conhecia muita coisa, né? Vou ser bem sincera. Eu não sei se eu já comentei aqui que eu não tinha... Eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho. Então eu não tinha contato com esse mundo infantil. Então eu não conhecia os produtos. De fato, eu sabia que era carrinho, cadeirinha, mas eu não tinha essa afinidade toda. Então,
até por um desconhecimento eu não investi muito. Eu tinha uma cadeirinha que era aquela Tiny Love, pra quem conhece. Eu tinha um carrinho muito bom, que eu acho que esse foi o item de mais valioso que eu tive no meu enxoval, que era um carrinho da Stoke, que era muito bom, assim, completão. Ele era o bebê conforto, era o carrinho, o Moisés. E eu vou te falar que eu penei na hora de pensar nesse item específico, porque eu tinha um apego tão emocional com aquele carrinho, era o meu xodó, que na hora eu falei, ai não, eu não vou alugar isso aqui de jeito nenhum, vamos estragar, E aí, depois caiu a ficha de que eu pensando daquele jeito, eu já estava me sabotando. Porque como que eu pensando dessa forma, eu vou conseguir vender o meu serviço para alguém? Foi nesse momento que eu desapeguei do carrinho e ele está lá no site da Túnel do Brinquedo até hoje. Usei com a Sofia depois, eu tirei ele temporariamente, né, do estoque, usei com ela e devolvi, ele tá lá. Porque você precisa entrar o conceito da locação precisa estar com você, entendeu? E é difícil você fazer isso, não é fácil, por mais que você ache um negócio incrível. Quando você faz com as suas coisas, tem um poder muito maior. E aí você também começa a pensar que tudo aquilo parado é dinheiro perdido. Tudo aquilo que tá ali parado, encostado, empoeirado, é dinheiro perdido. Então, vale mais a pena você botar pra rodar, botar pra alugar, e se por algum motivo estragar, tal, você já vai ter faturado tanto com aquele produto que você compra um novo. Essa é a ideia, né? Então, a primeira dica que eu tenho é isso. Use tudo aquilo que você tem, tudo que você tem na sua casa, se você for mãe, se você tiver sobrinhos, tudo aquilo que as pessoas estão dispostas a te doar. Lógico, que todos os produtos têm que ter um bom estado de conservação, tem que estar funcionando, não pode estar manchado, não pode estar quebrado, né? Não comece alugando brinquedo quebrado, pelo amor de Deus, né? Isso, assim, é um queima-filme danado, né? Um negócio remendado. Não faça isso. Mas, geralmente, esses produtos a gente usa muito pouco. E a maioria das pessoas são cuidadosas, né? É uma minoria que larga, mas a maioria é cuidadoso. Então, muito provavelmente que vão estar em perfeito estado esses produtos. Então, comece por aí. Faça uma listinha com tudo que você tem possível ali já de graça para você. O segundo ponto é comprar usado. Mas como assim? Eu vou começar um negócio com produto usado? Sim, vai. Eu vou explicar. Como eu já disse, a questão do cuidado, tem brinquedos que a pessoa não usou nem por um ano, nem muito menos, por 2, 3 meses. E ela tá em perfeito estado de conservação. E quando você compra um brinquedo usado, ele custa muitas vezes metade do valor do brinquedo de loja. Lógico que você tem que ter uma estratégia para fazer essa compra, você tem que ter cuidado para fazer essa compra, você precisa conhecer o produto, você não pode sair comprando igual uma maluca aí, né? Ah, gostei, comprei. Tem que ter uma estratégia e a experiência conta também. Então, por isso que o meu conselho é sempre começar devagar. Comece com sinta como foi essa compra, esse processo. E assim vai, porque às vezes, você não conhecendo o produto, o que acontece? Você não sabe nem o que é que você precisa reparar naquele produto. Você não conhece, entendeu? É difícil quando você não tem o conhecimento no detalhe mesmo, você opinar sobre alguma coisa. Então, eu digo, eu posso até dar uns exemplos, assim, no caso dos jumperus, às vezes são detalhezinhos que deixam passar. Às vezes a pessoa que tá te vendendo também não te fala, né? Seja por má fé, ou seja porque ela também não sabe. Que aí depois que você compra, que você vai olhar o brinquedo, você fala, putz, esse negocinho aqui não tá quebrado. Já não serve mais pra você. E eu vou te falar, é muito difícil comprar peça de reposição. É complicado, é um negócio que assim, não conte com isso logo de cara, porque não é fácil. Tô falando do Jumperus especificamente, que é da Fisher Price, e todos eles são importados. Nenhum é nacional. E até uns 3 anos atrás, mais ou menos, a Mattel importava peças, né? Peças sobressalentes. Você até conseguia ligar lá na Mattel e comprar. Só que eles pararam de importar, que eu acho que não vale a pena para eles. Então,
não conte com isso, porque aí você vai ter que comprar de fora, você vai ter que mandar importar, e às vezes o valor que você vai pagar numa pecinha desse tamanho já é o valor do produto. Então, conhecer o produto é muito importante. No detalhe, antes de qualquer coisa, antes de comprar o usado, saiba todas as características daquele produto. Se ele tem música, se ele tem... se ele vibra, se é uma cadeirinha de vibração, se tem quantos tipos de música, se tem luz, etc. Conheça muito bem o seu produto, porque na hora de você comprar um usado, isso vai contar. Então vá com calma, comece com um, arrisque aos poucos, tá? Não vai com sede ao pote, não. Outra dica que eu dou nessa questão da compra do brinquedo usado é: verifique muito bem a sua região. Porque assim, eu estou em São Paulo. Aqui a oferta de produto usado é imensa, né? É absurda. Qualquer lugar que você for aqui em São Paulo, no grande centro de São Paulo, tem muito brinquedo para comprar, seja em grupo de desapego, seja nesses aplicativos, tem muita coisa. Quando você vai para cidades do interior, já a oferta não é tão alta assim. Então, se você mora numa cidade do interior, pesquise nos grandes centros, que geralmente é lá que funciona todo esse negócio. E às vezes vale a pena sim, você, mesmo se for longe da sua cidade, você marcar um dia, agendar com 3, 4 pessoas, e no final de semana ir um dia só para fazer isso, porque muitas vezes o produto você não encontraria na sua cidade, ou até então é muito mais em conta, porque nessa minha experiência eu percebi que isso muda também muito de região para região. Não consigo entender o porquê. Mas assim, um exemplo, no Rio de Janeiro é muito bom comprar brinquedo usado, porque lá é muito barato. Não sei, eu até brinco, eu falo, vou pegar um dia e ir até o Rio de Janeiro, porque é muito bom. Se você vai pesquisar, tem muita oferta de brinquedo bom e brinquedo barato, né? Mais que em São Paulo, aqui tem muita oferta, mas às vezes não condiz com o valor que as pessoas pedem. Esse é um outro ponto importante, você conhecer o produto, você começar a pesquisar. Por mais que se você não tem ainda o negócio da locação, já comece a pesquisar. Entre nesses aplicativos tipo OLX, Mercado Livre, grupo de desapego. Participe de todos os grupos de desapego que você tiver. Hoje em dia tem grupo de desapego de tudo, né? De condomínio, de bairro, tudo. Participe, para você ter ideia das ofertas que são oferecidas a você. Porque se você cair do nada e falar, agora eu preciso de tal brinquedo, você vai ficar perdido. Primeiro, você não vai saber se o que estão cobrando faz jus ou não. Você não vai saber o brinquedo que você está escolhendo. Você não vai saber fazer as perguntas certas. Você não vai ter ideia do nível de demanda, né, de procura. Então, assim, eu vou dar um exemplo que é clássico, né? Tem uma cadeirinha da Fisher-Price, uma azul, tem uma azul, tem verdinha, tem rosa. Ela é uma cadeirinha simples, é uma cadeirinha de descanso, ela só tem a função de vibra e tem uma musiquinha, que todo mundo compra essa cadeirinha. É incrível, assim, eu acho que todo mundo que tem bebê compra a cadeirinha. Por ser uma cadeirinha relativamente simples, mais em conta, né? Não é tão em conta, porque ela é em torno de 500, 600 reais, uma nova, mas muita gente compra. Assim que o bebê nasce, compra, ganha, enfim. E aí quando você vai ver a oferta dessa cadeirinha, tem cadeirinha para dar com o pau, tem um monte de cadeirinha vendendo. E aí, às vezes você fala assim, ai, nossa, vende, na loja custa 600 reais e no aplicativo tá 350. Nossa, vale a pena. Aí, se você não conhece o tipo de oferta que estão te apresentando, você não sabe validar se aquilo vale a pena ou não, porque você consegue comprar a mesma cadeirinha por 200 no mesmo estado, nos mesmos estados de conservação. Então pesquise não só o produto, mas também as ofertas que existem nas suas cidades e nas proximidades. Essa questão do valor, que eu acabei de entrar já, eu adiantei um pouquinho, 50%, Débora, hoje, eu penso sempre assim, vale a pena comprar um brinquedo usado? Sim, se tiver em perfeitas condições e se o valor for jus ao produto. Então, o que eu quero dizer? Eu sempre uso mais ou menos a base de 50% do valor novo. Se o produto usado tá 50% do valor novo, eu acho que tá ok, eu acho que vale a pena.
Porque pensa, quando você compra qualquer produto usado, você precisa desembolsar aquele valor no cash, à vista. E às vezes isso pode te desfalcar se você não tiver um fluxo de caixa, se você não tiver um dinheiro de reserva. Isso pode te dar uma desbalanceada. E você precisa ver se isso vale a pena ou não. Então, todos esses pontos que eu falei são importantes na hora de você decidir se vale a pena comprar um produto novo ou não. Outra coisa que vale ressaltar aqui. Os tipos de produtos, novamente, se você não conhece os tipos que são vendidos no Brasil ou que é muito comum, você pode também se equivocar nesse sentido, porque assim, tem produtos que tem vários modelos. Eu vou dar o exemplo do Jamperu de novo. Tem uma infinidade de modelos. Só que tem modelos que você não encontra no Brasil, eles não vendem aqui. E tem alguns modelos que sim. Então tem 3, 4 modelos que se você for em qualquer loja de brinquedo, você vai encontrar. E aí, você vai, às vezes, desembolsar uma grana numa loja à vista, né? À vista não. Você vai comprar um modelo no usado, que é usado. Você vai pagar uma grana alta e que tenha numa loja, que você conseguiria comprar numa loja parcelado, talvez. Entendeu? Então, talvez valha a pena você procurar deixar essa reserva garantida para um produto novo, um modelo diferente e comprar aquele que é mais comum, ou você compra na loja ou espera, porque se ele é mais comum, com certeza tem mais demanda, tem mais oferta. Então, não se baseie muito. Por isso que você precisa conhecer os produtos, os tipos de produtos, os modelos que estão envolvidos, porque isso faz toda a diferença. Você, depois que começa a conhecer isso, você vai virar uma verdadeira corretora de brinquedos. A pessoa vai virar e falar assim, olha, eu tenho esse Jamperu aqui pra vender. Quanto? Pelo modelo você já sabe mais ou menos quanto ele vale. Aí se a pessoa pede um pouquinho mais, fala, obrigada, não estou interessada, entendeu? Isso vocês precisam desenvolver. E é só com a experiência e a pesquisa mesmo, não tem muito passo a passo, né? Vai pesquisando, se você tá pensando em abrir, começa a pesquisar. Entra em site gringo, entra nas lojas de brinquedo, vai vendo quanto custa, faz busca no Mercado Livre, vai pesquisar. O bom do nosso negócio é que assim, a gente trabalha pesquisando sobre brinquedos. É a coisa mais divertida que tem. Então, use e abuse disso, né? Outra questão que eu quero falar aqui é da questão do brinquedo usado e do brinquedo novo. Então, no começo só vale a pena comprar brinquedo usado para não desembolsar muito? Não. É isso que eu quero mostrar pra vocês, que a gente precisa de uma estratégia de definir exatamente o que você precisa, o que é bom você comprar usado e o que não vale a pena. Uma das minhas estratégias é essa questão do valor. Eu acho que 50% já não é um valor ok. Vale a pena eu comprar na loja, onde eu tenho uma garantia, por mais que o brinquedo esteja novo e conservado, mas eu não vou ter garantia, então eu garanto a minha garantia numa loja e eu pago em várias prestações. Porque hoje, qualquer site, qualquer loja de brinquedo, você consegue comprar 10, 12 vezes sem juros. Então, não vale a pena você desembolsar um valor tão alto de uma vez só, sendo que esse brinquedo vai se pagar ao longo dos meses. Então, o que eu sempre busco fazer desde o início, e é o que eu sugiro, assim, uma estratégia mais inteligente, é essa. É você definir logo de cara qual vai ser o seu budget de investimento. Na live passada, eu trouxe uns números para vocês, e eu falei que nos primeiros meses, principalmente, eu reinvestia quase que 100% do que eu ganhava. Então, assim, no primeiro mês foi 800, no segundo já foi 1.000 e pouquinho, e eu reinvestia. Quando eu falo que desse reinvestimento, não é que eu pegava R$800 e comprava outro brinquedo. Porque aí pensa, de um mês para o outro, você aumentou um brinquedo no seu estoque. Assim, não tem muito... O seu crescimento vai ser muito de tartaruguinha. Quando eu falo que eu reinvestia no parcelado mesmo. Eu estipulava um valor, falava, vou poder gastar R$400. R$400 o quê? Em parcelas. Nesses R$400 eu conseguia comprar 4 brinquedos. Então... Use essa estratégia pensando no retorno do investimento, mas não pense no retorno do investimento final do produto. Ele vai custar R$2.000, eu preciso rever esses R$2.000. Sim, você vai rever, mas pense na parcela.
tá? Então, por que eu falo isso? É até um pouco contra o que os economistas falam, né? Falam, não, tente comprar com dinheiro já em mão, porque você tem poder de compra, tudo. No nosso negócio é um pouquinho diferente, porque a gente não tem vantagem comprando à vista. Não tem vantagem nenhuma, porque a gente compra parcelado à vista, a gente compra parcelado sem juros, então o nosso poder de compra é exatamente o mesmo, a gente não consegue baratear, senão até a gente poderia levar isso em consideração, mas a gente não consegue. O nosso poder de compra é a mesma coisa, sendo à vista ou parcelado. Então, pense no retorno de investimento da parcela. Eu vou dar um exemplo fácil aqui para ilustrar. Você vai comprar um bumbo. Eu tô começando a falar bastante dos produtos, eu não sei se todo mundo tá familiarizado já com o nome, com as marcas, mas eu vou começar a falar justamente para isso, para você ir familiarizando. Se você não sabe qual é o produto que eu tô falando, depois dá um Google lá, dá uma procurada ou me manda aqui que eu te explico qual é. Mas eu acho que é interessante, já que a gente tá aqui, todo mundo tá interessada no mercado de locação, a gente tem que ter a nossa linguagem técnica também. Então, vou falar marca, vou falar produtos e aí a gente vai aprendendo também. Então, vamos supor, tô dando o exemplo do bumbo. Um novo, ele custa em torno de uns R$450. Um usado custa em torno de 200, 250. Depende, aí você tem que entrar toda naqueles pontos que eu falei anteriormente, se vale a pena ou não. Mas vamos pensar na compra parcelada. Você vai fazer uma compra de R$450, você vai pagar em 10 vezes. 10 parcelas de R$45. Esse bumbo, se você manter ele alugado o mês todo, você vai, vamos supor que eu vou usar a média da túnel do brinquedo, tá? Para 2 semanas o aluguel do bumbo é R$70 e para 4 semanas é de R$98. Então vamos supor que a gente feche um aluguel mensal. Então R$98 eu vou ter de retorno desse bumbo. E a minha parcela vai custar 50. Então, eu já paguei aquele produto naquele mês. Entenderam qual que é o pensamento que eu quero trazer aqui? Qual que é a concepção dessa ideia? É você conseguir pagar... Ai, desculpa, meu suporte aqui tá caindo tudo. É você conseguir pagar aquele produto dentro do mês. Porque se você conseguir manter ele alugado durante os 10 meses, você vai pagar ele e ter lucro ao mesmo tempo. Você não vai desembolsar os R$400 e demorar, sei lá, 4 meses. Que ainda é pouco. Se você for ver qualquer tipo de negócio que você tem um retorno de investimento de 4 meses, é super rápido. É um retorno de investimento lá em cima que poucos negócios têm esse ROI tão rápido assim. Então, pense muito na parcela. Inclua a parcela como um custo do seu negócio já. Comece pouco. Se você tem condições no início de R$100 a parcela, ter um investimento mensal de R$100 para produtos novos, ok. Compre 2 brinquedos onde a parcela seja R$50. E assim vai aumentando sucessivamente. Todo mês aumenta um pouquinho. Não fique estagnado também não. Aumenta. Você vai ver, quando você conseguir desembolsar por mês R$1.000, R$1.500, quantos brinquedos você consegue comprar. Entende? E outra... É uma coisa que gira tão rápido que quando você vê, o brinquedo já acabaram as parcelas, ele já se pagou há muito tempo e uma parcela vai emendando na outra. Então, assim, você sempre vai ter brinquedo entrando e aquele valor estipulado vai ser sempre o mesmo, entende? E aí, se você tiver uma reserva financeira, guarda essa reserva. Deixa essa reserva para os brinquedos... principalmente os brinquedos usados, que você precisa pagar à vista e no cash ali na hora, ou se aparece alguma coisa, uma oportunidade muito boa, que isso também é a questão dos usados. Às vezes, não é nem questão de preço, às vezes não é isso, a questão às vezes é que alguém tem um brinquedo que seja muito legal, mas que não vende aqui no Brasil, nem se você quisesse comprar você não ia conseguir. Ou fala, não, eu vou importar, aquele brinquedo não tem mais. Vocês já entraram no site da Fisher-Price? Já entraram no site da Safety First? É uma infinidade de brinquedos, tá? Então, tem muito brinquedo que às vezes eles mudam uma coisinha e vira o mesmo brinquedo, só que com outro modelo. E aí, acontece, tá? Alguns modelos muito legais que não vende mais.
E aí você não vai conseguir no mercado tradicional, só no mercado usado, no paralelo, vai. Então, aproveite, deixe uma reserva desse seu investimento inicial, inclusive, para esse tipo de situação. Então, por mais que você tenha uma grana para investir de início, fazer um investimento inicial alto, não use todo esse dinheiro logo de cara. Porque, de novo, às vezes você vai usar o dinheiro num produto que não vai ter saída. E aí, produto parado é prejuízo. E aí você poderia ter investido em outro produto que teria saída mais rápido e ter deixado esse que você comprou lá no início para comprar lá na frente. Então, assim, são coisas que você só consegue perceber com a experiência. Depois de uns 2, 3 meses, você já vai conseguir ter noção do que sai. Por isso que eu sempre bato na tecla, comece devagar. Mesmo que você queira crescer rápido, mesmo que você tenha o dinheiro para investir, sinta o negócio primeiro. Porque aí você vai sentir o seu cliente, a sua região e quais produtos são bons, são estrategicamente bons para você investir. Deixa eu ver só se eu falei tudo em relação de comprar novos, eu acho que sim. Eu falei essa questão do lojas tradicionais, lojas de brinquedos. Tem também uma alternativa que infelizmente hoje em dia não tá dando muito para fazer, que é fazer a importação dos brinquedos, tá? Dá certo sim. É uma ótima ideia, principalmente para brinquedos que não tem aqui. Porém, o dólar no momento não tá ajudando muito. Então, assim, se você quiser, eu super acho que você tem que investir nisso. Mas, de novo, tem que ser compras estratégicas. Deixe para fazer isso para aqueles brinquedos que você não vai encontrar aqui de jeito nenhum. Que não tem, que nenhuma loja aqui do Brasil venda, sabe? Porque senão você vai gastar dinheiro à toa, vai deixar de investir em outra coisa que seria mais importante no momento. Uma coisa que eu fazia e me ajudou muito, assim, me ajudou em todos os sentidos, é assim... Desde o início, desde que eu comecei a Túnel do Brinquedo, eu tinha uma pastinha lá que eu deixava guardada com os meus sonhos de consumo. Eu deixava lá um monte de brinquedo, tudo que eu achava muito legal. Geralmente são esses brinquedos mais caros, esses brinquedos importados, que não se vê muito. Eu ia colocando tudo que eu achava de mais legal, eu ia pondo lá. Além de você trabalhar com isso como uma forma, um plano, né? Um plano de compras, assim, agora eu vou comprar esse, agora eu vou comprar esse, agora eu acho que é o momento de eu comprar esse. Você também vai sentir que isso é uma forma vai te dar uma sensação de conquista, sabe? Por exemplo, eu faço essa pasta e eu lembro que eu entrei há pouco tempo atrás, eu achei uma pasta antiga que eu nem lembrava que estava lá, porque aí eu comecei a fazer outra no meio do caminho. E aí eu fui olhar aquela pasta de brinquedos que estava lá a comprar. E eu tinha todos. A Túnel do Brinquedo tinha todos. Então, dá uma sensação de vitória quando você consegue. Porque vocês vão ver, vocês vão acordar e dormir pensando em brinquedos. Vocês vão entrar na internet e vai querer ver brinquedo, vai ver a novidade. Quando vocês verem algum artista, alguma blogueira postando de criança, você vai ficar olhando, procurando o que ela tem ali, o que ela tá usando. Vai virar um vício isso. Pode ter certeza. É surreal. Por mais que você não queira, vocês vão fazer isso. Então, tem a pastinha lá dos must have, os que você tem o seu sonho de consumo. E trabalhe para consegui-los. E a forma mais inteligente é essa, você dimensionando o que é melhor pagar à vista, que são os usados, é melhor você destinar o dinheiro para pagar à vista, e os parcelados, e aumentando esse seu reinvestimento, tá? Essa questão da lista, eu acho que foi uma das coisas que mais me motivou, porque você é muito... Eu vou dar também outra coisa que acontecia comigo, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu já bati muito na tecla que você precisa pesquisar tudo, mercado, cliente, enfim, e os concorrentes.
E eu lembro que eu ia lá e eu pesquisava vários concorrentes, não só de São Paulo. Quando eu falo concorrentes, entendam que é concorrentes diretos e indiretos, né? Lojas de locação. Eu pesquisava e eu olhava assim, eu falava, nossa, que essa loja aqui só tem brinquedo legal, olha isso, olha isso, olha isso. Aí agora, pouco tempo atrás, eu comecei a entrar e eu falei, nossa, nem eu tinha me dado conta. Eu falei, caraca, eu já tenho tudo que eles têm, eu tenho, até um pouco mais. E isso, sério, é muita sensação de vitória. É aquilo de assim, tamo indo bem. E eu sempre, desde o início, eu uso essa estratégia. Até hoje, eu deixo um dinheiro lá reservado para parcelas, né? Para eu conseguir manter esse meu giro de brinquedos. E aí vocês vão ver que isso vai se tornar natural. Aí você já vai ter ideia do que você vai querer comprar, quantas vezes vai dar para pagar e assim vai. Então, assim, na live passada, eu trouxe alguns dados, né? E aí até eu perguntei nos stories se vocês queriam que eu trouxesse mais, aí vocês falaram que sim. E eu acho que é bom para ilustrar, assim, até para eu conseguir explicar. Eu acho que é legal. Então, eu sempre vou lá buscar nos meus arquivos do início da Túnel para trazer para vocês. Hoje, eu trouxe aqui o meu investimento. Então, agora vou ler, tá, gente? A Túnel ela deu start em locações em janeiro de 2019. Janeiro de 2019, me lembro bem que foram 2 locações. Foi um sucesso. Em fevereiro, agora eu não vou lembrar, eu tava até com papel aqui que eu marquei pra falar, né, pra vocês. Foi aqui, ó, 7 locações. Então já, ó, de 2 para 7 foi sucesso absoluto, né? Mas aí, falando de investimento, o meu investimento inicial, ele foi em torno de 10 a 12 mil reais. E eu vou explicar o porquê que foi. Eu não precisaria ter investido tanto, tá? Por que esse valor foi de 10 a 12 mil reais? Logo que eu comecei a Túnel, antes de janeiro, já quando eu tava pensando, lá para outubro, por aí, que eu comecei a ver os brinquedos, comprar, eu quis testar. Eu quis testar todos os tipos todos os tipos de comprar possível. Então, eu testei nas lojas, eu testei comprando usado, eu testei importando. E importando, eu testei também em tudo aquilo que eu tinha conhecimento, eu testei. Então, assim, eu conheci, o meu pai na época foi viajar, eu comprei um brinquedo, ele trouxe pra mim. Então, eu comprei um de fora, com alguém trazendo. Eu importei pelo eBay. Eu comprei aquelas pessoas que fazem redirecionamento de compra. Tudo isso. Eu fui testando, porque eu queria entender qual que era a melhor forma de eu ter os melhores produtos. Já que no mercado nacional, além de ter um alto investimento, não são todos os produtos que a gente tem, certo? Então, eu fui testando. Nessa, eu investi mais, porque todas essas modalidades que eu falei, era pagamento à vista. Então, compra internacional é ótimo, é maravilhoso para você trazer lançamento, para trazer novidade para sua loja. Mas não foque nisso porque é tudo investimento à vista. Então, assim, na questão da compra do redirecionamento, demorou pra caramba, foi taxado. No final, o produto chegou aqui praticamente com o mesmo valor que eu compraria aqui. Então, assim, não valeu a pena, entendeu? Pelo eBay, comprei também, já testei todas as modalidades do eBay. Vale a pena, sim, mas é isso. O valor do dólar não está nos ajudando muito, né? Quando eu fiz tudo isso, o dólar devia estar em torno, acho que não estava batendo R$3 ainda. Então, eu não cheguei a pagar mais caro em nenhum produto, né? Meio que valeu a pena, assim, no sentido de eu paguei o mesmo valor. Talvez deu elas por elas, mas não sugiro fazer isso, tá? Eu fiz porque eu não tinha ninguém pra me avisar que não era pra fazer assim, entendeu? Eu fui testando e tive que testar e assim foi. Mas eu não sugiro, porque você desembolsa um valor muito alto, logo de cara, de um produto que você pode comprar no mercado interno, parcelado, chega na sua casa, com segurança, garantia e pronto. Então, é porque eu quis testar. Outra coisa também, que eu justifico esse meu investimento, que eu acho que foi alto, tá? Quando a gente compara com outros negócios, eu acho que é um investimento baixíssimo.
Porque poucos negócios você consegue startar ele com um investimento tão baixo, um investimento de 10, 12, 15 mil reais. E não precisa, eu ainda tô justificando que eu acho que eu gastei além do que precisava para aquele início. Então, eu acho que ainda é uma vantagem, mas eu acho que não precisa de tudo isso. Com bem menos você consegue tranquilamente, né? Então, essa primeira questão das modalidades de compra que eu saí testando foi um dos fatores de eu ter investido isso logo de cara. Outra coisa, a questão da ir com sede ao pote. Eu fui comprando tudo aquilo que eu achava legal, tudo aquilo que eu gostava eu fui comprando. E aí que tá. Eu não conhecia ainda o meu público, eu não sabia quais eram as demandas dele, eu não sabia assim, se eu ia atender mais mãe de bebê recém-nascido ou mãe de criança de 1 ano. Eu fui comprando aquilo que eu achava legal. E aí teve coisa que ficou encalhada no estoque por mais de 1 ano. Ficou lá, parado. E de novo, brinquedo parado é dinheiro perdido. Então assim, eu até comecei a alugar. Hoje eu alugo os produtos que eu comprei naquela época. Mas eu não precisava ter comprado eles naquele momento. Eu podia ter feito escolhas mais inteligentes com aquele investimento mais inteligente. Por isso que eu tô dando essas dicas aqui. Porque realmente são coisas que eu falo por experiência própria. Porque eu nesse começo, errei nesse sentido. Errei porque eu não tinha quem me falasse, na verdade, né? Então eu fui arriscando. Essa é a verdade. Eu fui arriscando e algumas coisas... ok, show de bola, deu muito certo. E outras não, outras... E depois eu via que tava lá e ficou, sério, ficaram meses e meses parados. Então, assim, vai com calma. Aí, voltando no meu número aqui... outra coisa que eu ia falar... no ano de 2019, eu lembro que a gente... Foi um ano que, assim, o que aconteceu? Logo que a Túnio surgiu... Eu comecei pequenininha, né? Comecei ali sem nada. Não é essa é a verdade. Comecei sem nada, comecei do zero. Só que eu queria já crescer muito rápido, né? Então, por isso que nesse começo eu fui muito mais afobada do que deveria. Mas ao longo do ano de 2019, que foi o primeiro ano de operação... Eu quis crescer muito rápido no sentido de ter variedade de brinquedos, de ter quantidade, de ter clientes nas regiões que eu estava atendendo. Eu queria deixar a marca da Túnio do Brinquedo. Então, eu tive um investimento muito pesado, né? Pesado de novo, pros padrões da locação de brinquedo, tá? Porque eu acho que para outros negócios é um investimento mínimo. Assim, eu não conheço ainda algum negócio que você consiga investir tão pouco e ter um retorno tão rápido. Mas falando para os padrões da alocação de brinquedos, eu acho que foi um investimento alto. No primeiro ano da Túnio, eu investi em torno de 30 mil reais ao longo do ano. E esses 30 mil reais foi... dos dois jeitos, foi tanto parcelado quanto brinquedos novos, brinquedos usados, compras no exterior, foi tudo isso, tá entrando nesse bolo. Então foi em torno de 30 mil reais. Comparando com outros negócios, é um valor baixíssimo. Em 12 meses, pensa, baixíssimo. Mas, para alocação de brinquedos, é um investimento super alto, porque pensa quantos brinquedos você pode comprar. E aí, para vocês terem ideia, só também para ilustrar e deixar isso claro, porque às vezes a gente vem com essa cabeça de 30 mil reais e fala, nossa, mas às vezes você não consegue comprar muita coisa. Não, se você consegue comprar muita coisa, e é por isso que eu tô trazendo os números para vocês terem essa ideia. No mês de fevereiro, segundo mês da Túnio, eu já tava com 34 brinquedos. Então esse começo foi muito acelerado, foi tipo assim, pá! E assim, desses 34 brinquedos, eu julgo que uns 10 era do Davi, eu já tinha. Né, que era entre as cadeirinhas, o carrinho, mobile, tapetinho, alguma coisinha ou outra eu já tinha. Então, né, foi assim, um mês, né, antes de começar aí esse primeiro mês de operação, eu comprei em torno de uns 25 brinquedos. Só que aí, em julho de 2019, eu já tava com 80 brinquedos. Então, foi um investimento muito incisivo, todo mês. E eu posso garantir que nesse primeiro ano, eu não tive lucro. Eu não tive, mas por escolha, que é até o que eu comentei na live passada. Se você estiver disposta a trabalhar nos primeiros meses para crescer mais rápido, não ter lucro, reinvestir tudo aquilo que você ganhar, ótimo, você vai crescer bem rápido, tá? Mas não precisa,
Entendeu? Também quero dizer, deixar bem claro que não precisa. Você não precisa crescer rápido, você pode crescer no seu limite, no seu tempo, no seu momento, no seu ritmo. Que, aliás, é o que eu acho o mais correto. Porque é aquela questão, você precisa sentir um negócio para saber se você dá conta de tudo aquilo. E então, foi uma escolha, tá? Nossa, meu marido me ajudava muito. Meu marido me ajudava, nesse primeiro momento, ele me ajudava muito nessa questão de compra de brinquedos. Eu até brincava, falava que ele era o suprimento da túnel do brinquedo. Porque ele que caçava, ele é um trabalho de garimpo mesmo, você tem que garimpar. Então, foi um trabalho árduo. E eu lembro que a gente realmente, assim, cresceu muito nesse primeiro ano, nesse sentido. Porque foi aumentando o nível de brinquedos, aumenta os brinquedos para higienizar, aumenta as entregas, aumenta as retiradas, e tudo vai crescendo. Conforme você vai imputando dinheiro, você vai colocando mais estoque, vai crescendo o trabalho. Por isso que é bom você começar aos poucos, pelo menos nos primeiros meses, para você ir sentindo como vai ser esse crescimento. Porque é muito proporcional. Se você tiver 5 brinquedos, você vai alugar 5 brinquedos. A estratégia da alocação de brinquedos é muito boa por conta disso. Porque você consegue, sim, se você souber vender o seu serviço, souber divulgar, se você tiver 5, você vai alugar 5. Se você tiver 10, você vai alugar 10 e assim vai. Talvez, quando você tiver 80, 90, 100, você não vai conseguir manter os 100 alugados. Porque conforme vai crescendo o seu estoque, a sua divulgação, o seu atendimento também tem que ir melhorando, né? Mas no começo, quando você tem poucos, pode ter certeza que ainda mais se você escolher esses brinquedos estrategicamente, conforme eu tô falando. Escolher aqueles brinquedos que realmente têm saída. Aquilo que você comprar vai sair. E aí que tá o segredo, você vai pagar dentro do mês, você já consegue pagar a parcela daquele produto. E assim vai. E aí eu lembro que até foi nesse primeiro ano de 2019, foi até o ano que eu engravidei, né? A Sophie nasceu em dezembro. Ao longo do ano foi em torno de 30 mil reais. Mas quando foi em outubro, eu lembro que eu já bati o faturamento de 8 mil reais. Sozinha, assim, eu não tinha absolutamente ninguém pra me ajudar. Não tinha ninguém pra fazer entrega, nem limpeza, nem nada. Era eu e eu. Sabe aquele meme, você no marketing, você no financeiro? Eu era aquela pessoa. E lógico que não é fácil, você tem que dedicar tempo, você tem que dedicar esforço, suor, mas é possível. É isso que eu quero mostrar, que é muito possível, muito. E depois que você o seu negócio entra num fluxo, você precisa manter ele, né? Você precisa manter e crescer. Então, lógico, exige esforço. Lógico, você trabalha. Depois que você passa dos 5 mil, você vai trabalhar muito se você tiver sozinha. Mas aí também, eu acho que já entra outras estratégias, né? Aí você também já começa a pensar em delegar algumas coisas. Eu acho que aí já entra em outro mérito que vamos abordar aqui também, né? Qual é o momento, né? Até onde você consegue fazer sozinha. Tô falando aqui pra você. Eu cheguei no faturamento de 8, quase 9 mil sozinha, 100% sozinha. 100% eu. Então, tudo isso, o investimento influencia em tudo isso, né? O quanto você está disposto a investir e reinvestir, e assim por diante, né? Nos primeiros meses, principalmente, eu acho que é fundamental. Talvez no primeiro ano do negócio, é fundamental, porque você ainda não tem tantos brinquedos, você não tem uma variedade. E aí, você vai fazendo seu nome, a procura automaticamente vai aumentando. E você precisa atender esse pessoal que está chegando. E outra coisa importante também, que a questão do investimento, é você saber investir de forma correta, é o momento certo de mudar o tipo do brinquedo. Porque se a sua cliente está crescendo com você, no começo, se essa for a sua ideia, né? Lembra que eu falei pra gente parar um pouquinho e pensar, qual é a ideia, qual é a idade que eu quero atender? Vai ser de recém-nascidos? Então, se eu quero captar esse público de recém-nascidos logo no começo, eu vou ter que crescer com esse meu público, com a primeira safra de cliente, né? A gente tem que crescer junto, porque daqui 6 meses,
outros recém-nascidos estão chegando, mas você precisa continuar atendendo esse cliente. Você não pode falar, agora eu não posso mais te atender, desculpa, acabou. Não, você precisa conseguir levar ele ao máximo que você conseguir. Então, esse primeiro ano de operação, quando você colocar tudo em prática, é muito estratégico. Por isso que eu falo, não invista tudo de uma vez. Por mais que você tenha, se você tiver uma reserva para investir, guarda, deixa guardadinha. Que aí você vai fazendo essas escolhas ao longo dos primeiros meses de operação. E aí, né, para eu também não entrar em outros assuntos assim aqui, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode falar e acho que todos os assuntos dá pra gente entrar bastante, destrinchar bastante. Eu vou finalizar de novo com a liçãozinha de casa, né, que toda semana eu tô deixando. Esse momento eu falo lição de casa, mas é mais assim pra gente refletir mesmo, pra gente conseguir entender o negócio, entender até onde a gente entende, porque às vezes a gente fala, é muito legal, conheço muito, mas quando você para pra pensar, você deixa passar muita coisa. Então, falando do investimento inicial em si, eu deixei algumas coisinhas aqui, né, de lição de casa. Primeiro, que eu já falei até em outras, tá? Pesquisar os concorrentes. Não só concorrentes diretos, como indiretos. Pesquisar empresas de locação no geral. Tá? Pesquisar. De novo, ver aqueles produtos que todos têm. Porque você vai conseguir entender se aquela empresa tem 20 Jamperôs, é porque o Jamperô vai sair. Se a outra empresa também tem 20 Jamperôs, também. Se a outra também tem, então é uma coisa assim, é garantido. É compra garantida. É produto alugado, certeza. E também tem outra vantagem de você pesquisar bastante as lojas, como eu disse, não só as concorrentes diretas, como as indiretas. Porque serve também como um guia para você. No sentido assim, eu lembro que eu fazia muito isso, tá? Logo no começo, eu ficava olhando todas as lojas de locações. E aí tinha algumas lojas que eu falava, nossa, essa loja é muito demais. Elas têm uns brinquedos muito tops, assim. São os melhores brinquedos. E aí, agora eu entro no site e eu falo, nossa, eu tenho todos esses. Eu tenho esse aqui. Serve também, de novo, eu acho que é o mesmo papel da listinha. Serve como uma motivação, né? Você fala, poxa, tô chegando, tô indo, né? Eu tô ali, tô indo devagar, mas tô indo sempre. Então, pesquise todas. Hoje tem várias lojas de locação por aí. Tem muita loja surgindo. Então veja como as pessoas estão lidando, né? Uma coisa que eu fazia também, eu acabei de lembrar, eu entrava, aí eu anotava lá os produtos. Então, o Jamperô, a Mamaru, tem todas as lojas. Então, pra vocês terem ideia, eu não conhecia a Mamaru. Eu fui conhecer a Mamaru, mentira, eu conheci a Mamaru uma vez que o Davi já tinha nascido, eu fui numa Tip Top, e aí eu vi aquela cadeirinha, olhei e falei, nossa, que legal, interessante, né? Aí eu vi o preço dela, 3 mil e pouco, eu falei, imagina, que isso? Aí eu tentei me convencer de que aquilo era ruim, sabe? Eu falei, não, isso aí é totalmente desnecessário, mas no fundo eu falei, nossa, deve ser demais isso. Mas assim, pra mim não tinha cabimento comprar um produto daquele. E não conhecia o serviço de locação. Não tinha a mínima ideia nessa época, né? Então, só um parênteses aqui que eu abri. Então, quando eu comecei a pesquisar, que eu efetivamente ia abrir a Túnel do Brinquedo, que eu comecei a fazer essa minha pesquisa de mercado, eu entrava em todas as lojas de locação e ia lá. Então, Jamperô tem todas, Mamaru tem todas. E esse brinquedo aqui, que eu também não conhecia, tem todas. Fui lá, fui marcando. Aí eu entrava sempre no site delas. Eu entrava assim, dia sim, dia não, e eu ia vendo qual que tava alugado e qual que não tava. Eu juro que eu fazia isso. Eu parecia aquelas malucas, sabe? Stalker, porque eu entrava teve uma época que eu entrava todo dia. E eu via, nossa, esse aqui tá alugado sempre. Então o povo gosta disso. Preciso ter um desse. Eu me baseei muito. E mesmo assim eu me empolguei, né? Eu fui comprando as coisas que eu achava legal também, que aí essa é o que eu não sugiro fazer. Mas essa questão do ver o que está alugado, porque as lojas também têm produto lá empacado. Então,
tente entrar, tente entender qual que é aquele produto que nunca tá lá. Ele tá sempre alugado. Você sempre entra lá no site, tá alugado. Vai te dar uma boa noção disso, tá? Aqui a gente pode fazer uma live só disso, se vocês quiserem. Eu posso abrir aqui pra vocês da Túnel quais são os mais disputados, quais são os que, assim, é sazonal e assim vai. Então, pesquisar as empresas. Os produtos, também já falei aqui, vai repetir, que é a questão de conhecer os produtos, né, antes de comprar. Então vai na loja, olha, vê os detalhes, principalmente na hora de você comprar o usado, porque você precisa fazer as perguntas certas, sabe? Você precisa entender o produto para falar pra pessoa que tá te vendendo, falar, mas tem isso, tem aquilo, entendeu? Depois que você pegar já uma afinidade, já se familiarizar com os produtos, vocês vão ver que isso é essencial. E vocês vão saber aonde é que começa a dar problema. Essa é a questão. Então, às vezes, o produto tá inteiro, tá lindo, mas o pezinho dele, eu sei que tem um fechinho que ele é chato, que é a primeira coisa que começa a dar problema. Então, na hora de comprar, a primeira coisa que você vai ver é o fechinho da base dele. Então, isso é importante, porque também vai fazer você comprar, ter uma qualidade melhor, né, das suas compras e cair menos nos golpes, né? Golpe que eu digo às vezes, achar que tá ótimo e, poxa, ter uma frustração aí. E a última dica que eu dou, que eu acho que é muito importante também, quem tá pensando em colocar em prática, quem já começou, quem já tá aí, vivam nos aplicativos de compra. Sabe, baixa aí todos que vocês têm, OLX, Mercado Livre, o Enjoei, fuça, todo dia dá uma olhadinha lá, porque você, de novo, vai sentir se tá barato, se tá caro, é muito engraçado, você vai começar a ter também uma noção assim, o produto, do nada, ele aumentou. Então, assim, um produto que antes eu pagava tanto, ano passado eu pagava tanto, agora a média do preço tá 2 tanto, entendeu? Para você conhecer mesmo, fuça, entre em todos os grupos de desapego que eu falei. É chato, porque o povo quer desapegar tudo ali, às vezes vende chinelo, vende tudo, mas deixa o grupo lá silenciado, só para você ter ideia do que as pessoas estão vendendo, do quanto elas estão pedindo, para você conhecer. Por mais que você não queira comprar agora, por mais que o seu plano é começar no segundo semestre, mas já comece a fazer isso agora, comece a estudar isso agora. E eu acho, agora é uma constatação minha, que assim, antes pandemia e depois da pandemia mudou muito o perfil das pessoas que estão vendendo. Então, mudou o perfil dos produtos, das pessoas e dos valores. Então, acompanhem esse mercado para vocês também conseguirem entender essas oscilações e tentar entender o porquê. Vai te ajudar muito mesmo. Na escolha do produto, você vai fazer escolhas muito mais inteligentes, tá? Talvez se eu tivesse tido alguém que tivesse me guiado no começo, eu teria acertado mais no início, né? Não teria ficado com o produto parado, não teria investido tanto em alguma coisa e teria deixado outras. Mas estamos aqui para isso, né? Esse canal aqui tá servindo para isso. Eu espero estar ajudando bastante vocês. Como eu digo e tô dizendo em todas as lives, eu quero trazer cada vez conteúdos mais aprofundados mesmo dos assuntos variados. Nesse início a gente está focando muito no start do negócio, mas vamos entrar também em assuntos mais depois de operação e tudo mais. É que tem coisas que o início, do jeito que nasce, você vai manter, né? Então, é bom acompanhar, é bom começar certo já, né? Não precisa começar perfeito, mas começar certo você já vai ter uma vantagem imensa diante de alguém que está começando, batendo cabeça também. Então, espero estar ajudando vocês. Vamos nos vendo aí nos stories e terça-feira tem live de novo. Tchau, pessoal!